atos inerentes de Deus. E por isso que a Bíblia insiste em dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é? Independentemente da que a gente possa pensar ou das experiências que a gente possa ter, Deus é sempre bom, nunca deixará de ser bom. Amém? E é um prazer para nós podermos estar na casa do Senhor, para louvar, exaltar, adorar o único que é merecedor de toda honra, todo louvor e toda glória. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero ler o Salmo 108, apenas alguns versículos, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. De como é que ele diz que vai entoar louvores ao Senhor? De toda a minha alma. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses adoradores que ele procura para si. É interessante que não fala, é essa adoração que ele procura para si, mas esses adoradores, não é? Que Deus encontre em mim e você esses adoradores. Ô Senhor, digna-te, ó Pai, encontrar em nós adoradores assim, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade. Purifica, Deus, nossas mentes, nossos corações, nossos lábios, para que, ó Deus, possa fluir de nós esse louvor, essa adoração, que chegue à tua presença e que seja agradável aos teus olhos. Ó Deus, bem-vindo. Nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa, para o louvor do teu santo nome. Ó Deus bendito, nossa gratidão pelas bênçãos recebidas ao longo dessa semana, pelo privilégio de iniciarmos essa nova semana na tua casa, buscando a tua face, louvando o teu nome. Ó Senhor, por tudo isso nós dizemos obrigado. Exaltado, adorado, louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Amém.
Da sede de amparo às crianças lá em Águas Formosas já está bem adiantado, já bateu a laje do prédio. Hoje nós temos 100 crianças aproximadamente, 100 crianças com as suas respectivas famílias que recebem essa ajuda. São crianças que muitas vezes são abusadas, maltratadas, são crianças que são filhos de pais alcoólatras, drogados, prostitutas, crianças que são abusadas muitas vezes na rua ou pelos próprios pais. E essas crianças muitas vezes são mandadas para lá. Graças a Deus, irmãos, esse projeto já recuperou dezenas e dezenas de crianças. E nós estamos já na fase bem adiantada da reforma, da construção dessa sede. Então vamos dar, se Deus quiser, fazer um trabalho melhor ainda para essas crianças. Também a boa notícia é que o trabalho lá, aqueles que estavam pendentes das 4 famílias lá em El Salvador, André, pode levantar, filho.
foram devidamente assistidas, não é? E o projeto aquele trabalho para as 4 famílias lá já foi concluído, e o André quer compartilhar aqui com os irmãos. Boa tarde, igreja, tudo bom? Boa noite. Boa notícia, desculpa, estou com um pouco a voz ruim. O pessoal, depois que eu voltei de El Salvador, continuou contribuindo com os casos do Giving Smile, mesmo não tendo um caso do mês. Desde quando eu voltei, eu não apresentei nenhum caso do mês, foi só mostrando as coisas que a gente fez, mas o pessoal não se move pelo que vê, né? Se move pela fé, então continuaram contribuindo como se tivesse um caso do mês. E quando eu estava em El Salvador, chegou ao meu conhecimento 4 famílias que viviam em extrema pobreza, que eu não estava preparado naquela instância para poder assistir eles, mas ficou meio que na memória para a gente revisitar esses casos. E com a ajuda da nossa equipe lá, eu pude enviar com o que eu já tinha deixado lá, mais o que eu enviei agora semana passada. Foi possível comprar camas, como é que fala, macas, redes, né? Aquelas redes de dormir, que eles dormem bastante em rede lá, e cestas básicas, e podemos alcançar essas famílias com roupa, comida, cama e muitas outras. E algumas delas a gente está até pensando em pegar uma específica, como o caso do mês. Quando a gente chegou lá para entregar, vimos que o caso é um pouco mais profundo do que a gente imaginava. Então vou compartilhar um vídeo, que esse vídeo aconteceu essa semana, fresquinho, acabou de sair do forno esse daí. Já foi anunciado na televisão de El Salvador novamente. Então eu vou compartilhar com vocês o que a gente já no primeiro dia do ano conseguimos, graças a Deus, a alcançar essas famílias. Vamos continuar. Eu vou trazer um caso do mês, e semana que vem eu quero trazer um compacto da Propac, do avanço especificamente dos avanços que houve na parte do Propac, que também a gente contribui todo mês. Passa o vídeo, por favor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor? Essa é o que passou na televisão. Estou passando exatamente o que passou lá. Asumo ese reto. Regalando Sonrisas es una fundación que tiene la única misión de ayudar a los necesitados en el nombre de Jesús, proporcionando alimentos y artículos de primera necesidad a familias que necesitan una mano altruista. Finalizando el año 2014, la misión era regalar sonrisas a 4 familias de escasos recursos en el caserío La Montañita del cantón Agua Blanca en Anamorós. Y uno de los casos es el de Ana María Reyes, una madre de familia de 6 hijos. Ella fue beneficiada con una canasta básica, 2 camas, hamacas y otros artículos de primera necesidad. Me siento muy contenta y agradecida por la ayuda que me han mandado Esther y así, pero pues agradecida con los demás que han participado en eso. Porque yo no creía yo pues que iba a tener esta ayuda. Para mí ha sido un gozo y alegría estar pues con estos regalos. 6 hijos. Pues yo pobremente trabajo luchando con ellos para seguir adelante. Y eso es mejor. ¿Primera vez usted que Primera vez. Ajá. Yo nunca había recibido un regalo. Estoy muy contento. Sí, muy Nesse contenta momento y ela falou que ela agradecida. nunca tinha recebido Todos um presente, foi a primeira vez que ela recebeu que han uma ajuda. colaborado en este regalo. Então esse foi o caso principal. Además, las dos sonrisas 4. llegaron a 3 familias más, la de María Ángela Benítez, Tomás Hernández y de Florencio Hernández. Esse último Gracias caso por lo mandar. é o que a gente está, só para resumir, que o vídeo vai continuar. Esse último caso, a última cesta básica que foi levada, vai mostrar umas imagens da casa. Nem sequer era uma casa de lâminas, como que a gente viu nos últimos casos, que já não entra muito bicho, já não entra água. É de pauzinho, de madeira, assim, mas é totalmente aberta. A
parede é quase imaginária, né? Só uns pauzinhos para, quem sabe, para parecer uma casa. Então é um caso que, quem sabe, a gente vai puxar ao lado ele para poder trabalhar mais nele, se a gente pode. Estamos averiguando custos, logística, para quem sabe fazer um caso especificamente por esse último, onde vai mostrar a casa, para a gente poder dar uma assistência mais específica para eles. Esses foram os 4 casos terminados, graças à contribuição dos irmãos. E eu queria dizer que... deixa eu ver. Pues me siento contento. Essa casa aí. Yo les agradezco también a ustedes porque han tenido el acuerdo también para mí, ¿verdad? Me han venido a visitar, pero me han venido a visitar con algo que verdaderamente yo les agradezco. E por essa Essas ajuda que me pequenininhas foram ajudadas pelo Giving Smiles e agora elas ajudam na hora de entregar, elas vão junto para dar assistência. Ela é a que distribui alimentos, trabalha na distribuidora de alimentos, que faz todas as cestas básicas para a gente. Vaya, pues también le agradezco mucho a ustedes por la visita que me han hecho también. Essa casa. Eu queria dizer que a sua contribuição não fica entre 4 paredes. A Vida Abundante tem uma visão para fora, uma visão missionária para alcançar pessoas em necessidades. E eu conto com vocês porque simplesmente 100% disso que foi feito foi devido à contribuição dos irmãos. Não teve nenhuma outra forma de renda a partir da nossa própria contribuição. Então, eu queria agradecer pela sua contribuição em nome deles. E vamos continuar aqui. 2015 tenha muito mais casos para ser completos, mais do que 2014. Amém? Tem gente que está nos vendo lá no Japão, na Inglaterra, lá em Portugal, outros países. Tem o Fabiano que está nos vendo lá em... Onde mesmo? Sal da Cora, né? Lá no frio. Um abraço, Fabiano. Deus abençoe. Aqui está um calor muito grande, mas tudo bem. Não quero provocar você aí que está nesse frio. A Evelise, que vai ver o maridão daqui a pouco, né? Está lá em São Paulo, né? Deus abençoe. E todos aqueles que nos acompanham via internet, que Deus continue abençoando a sua vida. E você também pode se envolver e participar desses projetos, né? Você tem aí o site, pode entrar no site da igreja, e se você tem interesse em saber como faz para ajudar, para participar desses projetos, você pode mandar uma cartinha e pode pegar informação também no site da igreja, né? Nós vamos cultuar ao Senhor, trazendo aos nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, queridos? É um privilégio para nós. Nós entendemos assim. A Bíblia fala que o que você tem que você não tem recebido. Se você tem algo para doar, para poder cultuar a Deus, é porque você recebeu antes. E para nós, crentes no Senhor Jesus, trazer nossos dízimos e ofertas não é peso, é privilégio para nós, porque nós entendemos que Deus tem sido tão bom para conosco, nos dando vida, saúde, proteção, inteligência, força, trabalho, não é? E tem nos guardado. Então, o mínimo que a gente faz é isso, é cultuando desta maneira, tá bom? Então, você fica à vontade para trazer no altar. Vamos esperar a música começar primeiro, depois você começa a trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
Precisamos mais de Ti, Senhor. Dá-nos um coração que tenha sede de Ti, ó Pai. Dá-nos uma alma faminta por Ti, Senhor. E que esse ano de 2015 seja marcado por uma busca mais profunda, ó Deus, por um desejar mais do Senhor na nossa vida, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, para que ela tenha, ó Deus, esse anseio por Ti, como o Teu servo dizia no passado, que como a corça anseia pelas correntes das águas, assim ele ansiava por Ti, ó Pai. Seja assim conosco também, Senhor. Ministra o nosso coração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar. Pastor Pedro Salinas é o que vai nos trazer a mensagem da parte do Senhor nesta noite. Bem-vindo, Pastor Salinas. Pastor Salinas, ele está conosco. Nós estamos aí nesse projeto ali de reconstrução ali de uma remodelamento, tá certo? Remodelação? Agora sim. Não aprende inglês, esquece português e vai ser comigo. De remodelação do prédio ali para fazer um apartamento para ele. Se Deus quiser, em breve a amada dele, as duas amadas dele, a esposa e a sogra, vão estar aqui, né? Bem pertinho da gente aqui, né? Se Deus quiser, muito em breve, né? Bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante na nossa vida. Eu louvo a Deus por estar aqui. Nós estamos no 4º dia do ano. E os crentes finalizaram o ano na presença do Senhor e começaram o ano na presença do Senhor. E nós sabemos que não há um melhor lugar do que na presença do Senhor. É verdade que nem todos se dão conta disso. E quando eu digo nem todos, são às vezes os de dentro e até os de fora. Os de fora nós entendemos que eles, por desconhecerem a palavra do Senhor, o quão maravilhoso é o Senhor, o quão bondoso, misericordioso é o Senhor, eles não se dão conta, porque as pessoas acreditam que aquilo que elas têm. Hoje, quando nós viemos para cá, até 2 jovens que estavam chegando no carro do lado, nós estávamos ouvindo uma palavra de um pastor que estava falando sobre a vida, o quão curta é a vida, e que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, porque a nossa vida, segundo a própria palavra, é como um sopro. E a gente pensa que nós pensamos às vezes que nós somos donos da nossa vida. Quantos estão aqui hoje, não é? E quantos não estão, porque de alguma forma o Senhor recolheu. Agora, Deus tem plano nas nossas vidas, por isso nós que cremos na Sua palavra, que confiamos no Senhor, que temos esperança, porque, irmãos, a grande preocupação do mundo hoje, a situação que o mundo vive hoje é a falta de esperança. O pastor falou que nós estamos falando para vários lugares, inclusive para o Brasil. O próprio nosso país hoje, o Brasil, vive uma desesperança, não é? Porque as pessoas estão esperando em alguém. Aleluia. Mas nós que servimos ao Senhor Deus, nós esperamos nele. Tudo o que nós precisamos, tudo aquilo que cremos, nós temos consciência que vem dele. Bem verdade que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar, assim como está usando o André e esta igreja para investir um dinheiro e ele ir lá naquelas montanhas e abençoar aquelas pessoas que têm uma necessidade. Mas a maior necessidade do ser humano está na alma. Hoje a alma está faminta, a alma necessita de Deus, as pessoas não se dão conta disso e pensam que, às vezes, numa viagem, num passeio, em jogos, em bebidas, elas podem aí saciar a necessidade que tem a sua alma. Mas nós sabemos pela palavra de Deus e nós sabemos pela nossa própria vida que aquele que alimenta a nossa alma é o Senhor. Aquele que cuida das nossas vidas é o Senhor. Quem nos dá a vida é o Senhor. Louvado seja o seu nome.
E esta tarde, ainda meditando na palavra, pedindo ao Senhor que me desse graça para trazer uma meditação para mim, porque eu também vou meditar junto, já meditei, mas a própria palavra diz que ela é como uma espada de 2 fios, ela corta para um lado e corta para o outro. Aquele que fala, que anuncia a palavra do Senhor, primeiramente ele recebe a bênção do Senhor da palavra, para depois transmitir. Então eu queria comentar com vocês sobre o próprio Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, quando ele nos dá instruções sobre a lembrança que devemos ter do Senhor sempre, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele diz assim: porque eu, disse Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Interessante que o que Paulo estava anunciando àquelas pessoas que conviviam com ele naquela época, e esta palavra que chegou até nós aqui no ano de 2015, não é? No mês 4, ou melhor, no mês 1º, no dia 4 de 2015, é a mesma palavra. O que eu quero dizer é que o Evangelho, por que eu estou usando esta base bíblica? Porque ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou seja, o Evangelho que ele havia recebido do próprio Cristo, ele estava passando, sem acrescentar e sem tirar. O que é que nós estamos vivendo hoje na realidade deste tempo? Estamos vivendo um evangelho multiforme, ou seja, as pessoas estão vivendo o evangelho que eles querem viver, mas a Bíblia Sagrada nos orienta que o evangelho não pode ser mudado, porque o evangelho é apenas um evangelho sem modificação, não se pode acrescentar e também não se pode tirar. E baseando, irmãos, nesta palavra, eu me lembrei que o Senhor Jesus, quando respondeu aos fariseus, quando foi questionado acerca do divórcio, que é um tema muito comentado, é um tema de grande preocupação, porque o divórcio está avançando, né? A separação está avançando na vida das famílias, fazendo vítimas após vítimas. As pessoas até se casam com a prevenção e a preparação, dizendo, olha, se não der certo a gente separa, quer dizer, já está apostando nesta separação. E a Bíblia fala, com relação ao casamento, que é uma união para sempre, e que só a morte pode dissolver. E é interessante que em Mateus capítulo 19, no versículo 8, é muito bom nós usarmos a referência bíblica, para que a gente não invente nada, né? E para nós sabermos que está escrito. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando eles fazem uma pergunta a ele, sobre se era possível dar carta de divórcio, por qualquer motivo, e é interessante que no versículo 8, o Senhor Jesus diz assim, olha, no princípio, não foi assim. Ou seja, com esta expressão que o Senhor Jesus anunciou àqueles homens, ele está nos dizendo também, nos dias de hoje, que o Evangelho não mudou, que o nosso Deus é um Deus do começo, Ele é o mesmo Deus. Por isso, quando nós temos conhecimento da palavra, e que fala daqueles homens e mulheres nas quais Deus se moveu na vida deles de maneira extraordinária, e nós podemos lembrar, por exemplo, de quando Deus abriu o mar. E muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com dificuldades. É como se tivéssemos naquela condição que estava Moisés e o povo de Deus ali. Irmãos, Deus é o mesmo, aleluia. Ele não mudou. A sua palavra é a mesma. Porque nós insistimos nesta palavra? Porque esta é a palavra de Deus. Nós não servimos um Deus que se adapta às realidades da atualidade. A palavra de Deus é única e poderosa. Ela foi usada no passado, foi usada ontem, é usada hoje e será usada até que o Senhor Deus venha. Aleluia! Porque quem quiser fazer uso da palavra depois que Jesus vier, pode fazer. Eu quero estar na glória. Eu acho que todos nós que estamos aqui também temos esta esperança maravilhosa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se nós não confiamos no Senhor, se nós, como disse Paulo, não cremos na sua ressurreição, então a nossa fé não tem sentido.
Porque foi justamente a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição que nos deu vida, que confirmou a nossa salvação. Então, quando o Senhor Jesus fala àqueles homens que no princípio não foi assim, eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra, que o Evangelho é o mesmo. Nós não estamos hoje fazendo a versão 2015 do Evangelho, não é? Assim como fazem com o Windows e qualquer outro sistema, a versão 2015. O Evangelho, irmãos, é o mesmo Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles homens ficaram perplexos, porque quando o Senhor diz, olha, no começo não era assim, como é que nós estamos andando hoje? Muitas pessoas vieram para o Senhor ainda na sua infância, servem o Senhor por toda a vida, e de repente, a vida vai passando, ele vai desenvolvendo, pensa ele, vai crescendo, às vezes vai à universidade, ou a sua vida prospera financeiramente, e ele começa a pensar que de repente pode-se fazer uma adaptação do Evangelho. O Evangelho é a verdade. Não se tem duas formas de falar a verdade só se fala de uma forma só. O Evangelho só tem uma forma de falar, é aquele Evangelho que foi ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que Paulo e os demais apóstolos. Então, quando Paulo fala na carta de 1 Coríntios, ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que é que os líderes estão fazendo hoje? Receberam do Senhor e estão passando ou estão adaptando? Eu estive aqui no domingo passado, uma palavra maravilhosa que o pastor trouxe, o mesmo Evangelho. Foi no ano passado, né? Alguns dias atrás. Se ele fosse falar a palavra hoje, falaria do mesmo jeito, porque ela é a verdade e não muda. Irmãos, o que é que nós estamos procurando para nós? Que igreja nós estamos buscando? Que esperança, ou aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Se a nossa esperança está no sistema de governo, se a nossa esperança está na melhoria que poderá vir, nós estamos fazendo da palavra de Deus mentira. Não estou aqui pregando o final dos tempos, mas eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus diz que só há um caminho, só há uma forma de chegar através de Jesus Cristo, chegar a Deus. Não tem outro evangelho. Se você tem conhecimento e tem aprendido, tem sido ensinado a você um evangelho diferente deste, Paulo apóstolo toma a liberdade e diz, olha, se um anjo vos trouxer um outro evangelho, seja ele anátema, amaldiçoado. Agora, como nós fazemos, irmãos, para nos aproximarmos e recebermos este evangelho? Não podemos receber o evangelho de Cristo e ficar da mesma maneira. Todas as vezes que nós recebemos Cristo em nossa vida, se processa na nossa vida mudanças para melhor. Louvado seja o seu santo nome. E aí nós vemos, por exemplo, no mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está escrito lá, uma chamada, Paulo ainda orientando, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem quer se examinar? É mais fácil nós examinarmos os outros, né? A nossa tendência humana, a nossa tendência natural é nós observarmos os outros, é nós pesarmos os outros, é nós analisarmos os outros. Tanto que isso é verdade, que muitas pessoas da sociedade buscam a aprovação dos outros. Tem muitos jovens que saem de uma casa sadia, de uma educação sadia, de pais sinceros, honestos, corretos, e vão, para serem aprovados por um grupo, eles vão fazer aquilo que não presta. Porque as pessoas se preocupam com aquilo que os outros pensam. Queridos irmãos e amigos que nesta noite estão nos ouvindo, quando nós recebemos o Evangelho, nós não recebemos o Evangelho para agradar A ou B. O nosso objetivo é agradar ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça procurando agradar aquele que o alistou. Ou seja, se nós estamos com Cristo, se nós recebemos a Cristo, nós temos que agradar a Cristo. A maior dificuldade que nós temos, às vezes diante da própria palavra, quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você já imaginou
o que é negar-se a si mesmo. É a coisa mais difícil. Nós às vezes pensamos, não, mas eu não consigo agradar o Senhor porque A, B, começamos a apontar como se o problema da dificuldade de nós aceitarmos a integralidade do Evangelho esteja no sistema ou em alguém. A maior dificuldade que eu tenho para servir o Senhor sou eu mesmo. A maior dificuldade que você tem para agradar o Senhor é você mesmo, porque a sua vontade, o seu eu, luta contra o desejo de servir e amar o Senhor. É uma verdade, é um fato. E o que é que nós estamos dizendo? A culpa é do outro. Muito natural, isso passa com o homem. Me lembro bem, quando a palavra diz que, lá no Gênesis, quando a mulher foi enganada, e a mensagem do inimigo foi uma mensagem auditiva para ela. Essa é uma das dificuldades que tem as mulheres, não é? São os ouvidos. E ali Satanás trabalhou naquela mensagem e ela acabou induzindo Adão, e nós conhecemos bem a história. E é aquele dia quando o Senhor Deus vem a visitar o jardim, como fazia na viração do dia, eles se escondem. Por que se esconderam? Tantas pessoas hoje se escondendo do Senhor. Nós não podemos nos esconder do Senhor, nós não devemos nos esconder do Senhor, nós precisamos nos esconder do maligno e nos aproximar de Deus. Qual é a dificuldade que eles tiveram ali? A dificuldade é porque desobedeceram. E quando Deus pergunta ao homem, o que é que ele faz? Que atitude ele toma? A culpa não é minha, a culpa é dela. Quando alguém comete algum mal, um delito, né? Muitos colocam a culpa no capeta, no inimigo, foi o diabo que me tentou. E alguns poderão até dizer que Deus o tentou, e a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Qual é a dificuldade que nós temos? A nossa dificuldade é de nós encararmos a nós mesmos, as nossas vontades. Quem quer repudiar as suas vontades para agradar o Senhor? É difícil. Este é um desafio. Quem quer deixar a sociedade, quem quer deixar as festas, quem quer deixar a bebida, quem quer deixar as danças, quem quer deixar o que nós podemos dizer de uma maneira ampla, os prazeres mundanos, para agradar o Senhor? Isso é muito difícil, porque eu procuro agradar primeiro a minha carne, a minha vontade. Então, a dificuldade que eu e você temos de agradar o Senhor não está nos outros, está em nós mesmos. Quando eu me examino, quando você se autoexamina perante o Senhor, por isso que a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, e nos examinar de maneira a quando nós entendemos que aí temos os pecados, falhamos, nós não venhamos colocar desculpas. Foi a mulher, foi o homem, foi o meu patrão, foi o meu filho, foi o meu pai. Não, nós temos que nos examinar e levar ao Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, e pedir a Ele a misericórdia. Essa é uma palavra para o começo do ano. Por quê? O Senhor tem tocado no meu coração com relação a isso, porque este é o tempo próprio de nós nos examinarmos. Como é que foi o ano que passou? Tivemos dificuldades, tivemos lutas, tivemos alegrias, tivemos festas, cada um tem a sua história. Mas se nós chegamos até aqui, é porque de alguma maneira o Senhor Deus nos sustentou. Aleluia! O Senhor Deus nos conduziu, o Senhor Deus nos trouxe, e nós estamos aqui na sua presença. Não há como fugir da presença de Deus, não há como nós nos escondermos os nossos delitos diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Interessante que, falando esta palavra, eu me lembro quando Deus enviou Samuel a selecionar, a separar o segundo rei para Israel. Muito interessante que Samuel era um homem de Deus, era um homem inspirado, era um profeta, era um juiz. E quando ele chega na casa de Jessé, pai de vários filhos, se não me engano 7 filhos, me ajude o pastor, que é mestre na palavra, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele olha o primeiro filho de Jessé, encantaram os olhos de Samuel, porque ele era alto, ele era forte,
era aquilo que no entendimento de Samuel seria o rei ideal para Israel. Irmãos, nós fazemos alguns entendimentos humanos. Deus não se move pelo entendimento humano. Deus não se move pelas vias humanas, pelo saber humano. Ele pode até usar isso, mas Ele não se move por isso. O fato de eu saber mais do que alguém, ou do que alguém saber mais do que eu, não lhe dá mais nenhum direito diante de Deus, porque Deus olha o quê? O coração. E a Bíblia diz que quando Samuel colocou os olhos naquele jovem, os seus olhos se encheram pelo tamanho, pelo preparo. Ele era um soldado preparado, experiente. E diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus falou com Samuel: Samuel, não atentes para a sua estatura, não atentes para a sua aparência. Irmãos, esta mesma palavra, lembra que nós falamos no começo? A palavra não muda. Não atentes para a aparência, não atentes para a estatura, não atentes para a beleza. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus olha o coração. Eu gostaria muito de olhar o coração dos outros, mas esse atributo Deus não me deu. Não é? Existe até um filme de um homem que ouvia o que as mulheres falavam. Lembra-se disso? Não é? Já pensou se você pudesse ouvir o que os outros falam? Tudo seria horrível, seria péssimo. Vocês já imaginaram se nós soubéssemos o dia da nossa morte? Seria triste, seria cruel. Mas o Senhor não nos revelou isso. O que Ele nos manda é estar preparados, aleluia. O que Ele nos manda é que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos estejam focados no Senhor, porque aquilo que nós vemos não significa que aquilo é verdade. O Evangelho é verdade. O Evangelho é verdade que liberta. O Evangelho não muda, não tem adaptação no Evangelho, é o mesmo. Nem que um anjo trouxesse um outro, nós não podemos aceitá-lo. Você que está me ouvindo, não sei onde é que você está, não podemos aceitar um outro evangelho, a não ser este anunciado, como Paulo, apóstolo, falou, e os demais apóstolos, anunciado o evangelho de Jesus Cristo, que tem poder, como pregou o pastor. Não me envergonho do evangelho. Não foi isso, pastor, que você pregou domingo passado? Paulo disse isso. Por que não me envergonho do evangelho? Porque o evangelho é poder de Deus. Não foi, não será. O Evangelho foi, é e será poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é você examinar o outro, eu examinar o outro. Eu examinar a mim mesmo, porque do meu crivo, eu sei o que eu fiz. Eu sei das coisas más que eu fiz. Eu sei perfeitamente daquilo que eu fiz e que não agradou o Senhor. Sabe por quê? O Espírito Santo toca os nossos corações, a não ser que não tenhamos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas estas coisas. Eu me lembro quando eu falava, às vezes falo aos jovens, e com relação àqueles que estudam, né? E aqueles que não estudam. Então tem uma prova, aquele que estuda vai na confiança e de repente no momento lá lhe dá um pano e ele fala: Senhor, por favor, me ajuda a lembrar. Esse vai ter a ajuda do Senhor. Agora aquele que não estudou, que não leu, não se preparou, como é que o Senhor lhe vai lembrar de algo que ele não estudou, que ele não leu? Porventura o nosso Deus tem espírito de adivinhação? Não. Então o meu conselho para mim e para cada, Deus te abençoe, para cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor nesta noite: conheça o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se pode lembrar desse Evangelho se nós não o conhecemos. Não se pode lembrar desse Evangelho se nós não lemos. Não se pode lembrar de algo que nós não aplicamos no nosso coração. E se há algo que nós, servos do Senhor, e aqueles que não conhecem o Senhor, hoje é uma proposta, é conhecer a palavra do Senhor. A própria Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Primeiro passo, então, para a gente caminhar e para uma finalização, o primeiro passo é eu me examinar. O segundo passo, olha que interessante, não é eu colocar justificativas. Ah, mas eu fiz assim porque também. Olha a fruta, Senhor. Havia um comercial no Brasil, não sei se há ainda,
que um frade está sentado num prato de massa, de macarrão, assim, preparado, e uma voz lhe diz assim: olha a gula, e ele diz: olha a massa. Você lembra? É velho, mas eu sou do século passado, né? Ele lembra, né? Só os jovens, né, que não lembram. Mas a verdade é que quando nós nos examinamos e nós mesmos nos pegamos em falta e apresentamos a nossa, como faz o advogado, a nossa defesa, justificando o que fizemos, para Deus isso não tem valor. Para Deus não tem valor, porque nós não temos justificativa para o pecado. Não há pecado que nós possamos ter justificativa. O sangue de Jesus Cristo, sim, nos purifica de todo o pecado. Mas quando é que se processa isso na minha vida? Quando eu me arrependo. E se não houver arrependimento, podemos ficar nos examinando este ano todinho. Não vai adiantar nada. Se eu continuar me examinando e apresentando a minha defesa, para Deus isso não vale. Quem somos nós para apresentar uma defesa diante do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, um Deus que sabe da intenção do nosso coração? É tão fato isto que às vezes você deseja fazer algo para o Senhor Deus e às vezes você não consegue. O apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu rejeito, não quero, quando eu vejo, já o fiz. Paulo não era diferente de mim e de você, não era diferente de nós. Porém, há uma diferença, queridos irmãos, uma diferença que nós vemos muito na vida de Davi. Parece um contrassenso, um absurdo, a Bíblia dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Como pode ser um homem que pecou, que fez tantas misérias, que matou? Mas a Bíblia diz que quando Davi entendia o seu pecado, quando ele se pegava naquela situação de pecado, o que ele fazia? Se arrependia. E todo aquele que se arrepende, Deus é misericordioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é um tempo muito bom para nós aplicarmos isto na nossa vida. É um tempo muito bom para nós examinarmos a nós mesmos. E quando nos acharmos em faltas, porque certamente nos acharemos aí, nós nos arrependermos, voltar atrás e reconhecer o nosso pecado e pedir misericórdia ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Diz assim, em João 3:2, João, quando começou a anunciar o Evangelho, ele que saiu na frente de Jesus, né? Ele que veio 6 meses, não é isso? Quando a mulher, o anjo visitou Maria, a prima dela estava com 6 meses de gravidez. A Bíblia diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel. E interessante que ele foi na frente, olha a pregação de João: arrependei-vos. Esta era a pregação de João. Irmãos, é o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho. É a mesma palavra: arrependei-vos e crede cada um de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E depois ele diz que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. E o que seria produzir frutos de arrependimento? É deixar o pecado e a prática dele. Se eu me arrependo de verdade, eu deixo de pecar. Me envergonho de praticá-lo, não vou praticá-lo mais. Isso é fruto de arrependimento. Porque se eu digo que me arrependi e continuo pecando, me arrependi de verdade ou não? Não, não me arrependi. Se você diz que se arrependeu e você continua praticando os mesmos erros, as mesmas falhas, você na verdade não se arrependeu. Porque a Bíblia diz que é preciso aqueles que se arrependem produzirem frutos de arrependimento. Conhecer o Evangelho é muito importante. Tudo que a Bíblia fala, por exemplo, do pecado, e as pessoas às vezes, mas o que é pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. Quando eu coloco na minha vida algo acima de Deus, eu estou pecando. Não interessa o que é isso. Pode ser eu mesmo, o meu eu. Eu posso colocar as minhas vontades acima das vontades de Deus. Estou pecando? Sem dúvida que estou.
Se eu colocar meu filho, minha esposa, hoje as pessoas colocam até os seus pets. Esse assunto ninguém fala, não é verdade? Mas as pessoas substituem filhos, substituem amigos. E eu não sei o que Deus vai fazer com relação a isso, porque olhando na palavra do Senhor, nós nunca observamos que o Senhor dissesse, não, pode colocar aí uma cadelinha, um gatinho no meu lugar. Irmãos, tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida que nos desvia da direção de Deus. A nossa irmã trouxe um testemunho muito lindo, e o Senhor tem trabalhado no coração dela. Mas ela deu, liberou. Quando ela liberou, vocês estão aqui ouvindo o testemunho da irmã. O Senhor levou o único filho que a nossa irmã tinha. Foi difícil, foi um desespero, mas quando ela entendeu que o Senhor deu e o Senhor o levou, bendito, aleluia, é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós entendemos o projeto de Deus na nossa vida, a nossa vida não é nossa, é do Senhor. E nós podemos ficar tranquilos, porque Deus sempre fará o melhor por nós. Sempre, sempre. Mesmo que as circunstâncias mintam, mesmo que não hajam vacas no curral. Lembram dessa passagem? Mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque na nossa vida, na vida daqueles que amam e servem o Senhor, Deus tem sempre um propósito maravilhoso: examinar-me, arrepender-me e produzir frutos de arrependimento. E lembrando, irmãos, que esta atitude de produzir frutos de arrependimento, desviar-me do pecado, a Bíblia nos chama a atenção num versículo que diz assim, olha que interessante, vocês conhecem, mas é bom lembrar: foge ou fugir da aparência do mal. Notem que a Bíblia não diz assim, foge do mal. O mal já é um fato. O mal já é um fato. Mas foge da aparência. José, quando se viu naquela situação, nós conhecemos bem a palavra, ele percebeu ali que não ia dar certo aquilo. E José fugiu daquela mulher maravilhosa. Porém, o compromisso de José estava acima de todas as coisas. Ele amava o Senhor Deus dele, acima, que é o nosso Deus, acima de todas as coisas, especialmente acima das próprias vontades dele. Nesta noite, dia 4 de janeiro, em alguns países do Japão, se tiver algum irmão nos assistindo lá, temos muitos irmãos que nos conhecem, já estão no dia 5, mas é tempo de arrependimento, é tempo de nós nos examinarmos, é tempo de arrependimento e é tempo de nós nos desviarmos do mal. E fazendo assim, queridos irmãos, nós temos a certeza da bênção do Senhor na nossa vida. O que é que impede a bênção de Deus, ou o que pode impedir a bênção de Deus na nossa vida? O que pode impedir a bênção de Deus na nossa vida é a desobediência. Você pode observar todos os heróis da fé. À medida que eles obedeciam, o Senhor Deus então cumpria aquilo que havia prometido. É o mesmo Evangelho? Sim, é o mesmo Evangelho. Então, da mesma forma, você e eu, se nós obedecermos o Senhor será propício à nossa causa. Aleluia! Ele estenderá na nossa direção o seu cetro, confirmando, segundo a nossa necessidade, segundo o desejo do nosso coração, porque está escrito que todas as nossas necessidades o Senhor suprirá, não está escrito? Mas também está escrito que o desejo do justo, olha só, o desejo do justo, Deus cumprirá. E o que é desejo? É algo que às vezes você nem fala, não comenta com alguém, porque você se sentiria até, puxa vida, mas que desejo? Mas aquele que for o seu desejo, sendo você justo, justo do Senhor, o Senhor vai conceder pelo poder que há na sua palavra. Não é a versão 2015, é a mesma palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que este ano
nós possamos produzir mais e mais frutos de arrependimento. Que a nossa vida seja uma vida tão poderosa, que nós sejamos capazes de impactar outras vidas. Vida poderosa tem poder para impactar outras vidas. Vida poderosa faz com que outras vidas sejam mudadas. Agora, quando eu sou mudado por uma outra vida, o outro é que tem a vida poderosa. Quando eu não fumo e começo a fumar porque outro fuma. Quando eu não bebo e começo a beber porque o outro bebe, a vida desses aí é mais poderosa do que a minha. Mas na nossa vida domina o Senhor, aleluia. Na nossa vida dirige o Espírito de Deus. Portanto, irmãos, vamos fazer deste ano um ano de reflexão, um ano de nós nos examinarmos, um ano de liberação da nossa vida na presença do Senhor e agradá-lo profundamente. E Ele vai nos usar, assim como tem usado até aqui. Que a graça do nosso Deus querido e que a sua palavra poderosa continue trabalhando nas nossas vidas e produzindo frutos dignos de louvor ao nosso Deus. Amém. To
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos refletir mais no que ouvimos hoje. Vamos começar esse ano assim, buscando realmente a face do Senhor. Próxima quarta-feira, nossa primeira quarta-feira do ano. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui buscando a face do Senhor em oração, lendo a palavra. Eu tenho encorajado você, querido. Nem sempre eu tenho conseguido fazer isso, mas eu espero que Deus toque seu coração. Eu tenho dito, é muito curto, só uma vez por semana, domingo, a gente ter esse tempo de comunhão. Eu estou encorajando você a buscar mais isso, dedicar um pouco mais, não é? É muito importante a sua busca pessoal, mas é muito importante essa busca coletiva, não é? Então procure, põe no seu coração um propósito este ano, dedicar mais a esta busca do Senhor. Toda quarta-feira nós estamos aqui às 7h30, não é? Será que os irmãos têm visto a seriedade com que nós temos tratado essa questão? Nossa igreja não oprime os irmãos da igreja, com trabalho todo dia, uma vez por semana, para não sobrecarregar a família. Nós queremos que você tenha tempo para a sua família. Por isso que nós entendemos pelo menos uma vez por semana. Eu acho que não é muito, acho que é pouco até demais. Então valorize um pouco mais, põe no seu coração um propósito esse ano. Vamos buscar mais o Senhor, não é? 7h30, nossas quartas-feiras. Irmãos, o pastor Davi manda um abraço para os irmãos, né? Está em Boston, lá, pregando lá, e vai passar uma temporada lá, e manda dizer que está saudado dos irmãos, e está mandando um abraço aí para os irmãos. Temos conosco a Keila e o Jadiel, que saíram ali fora, né? Lá do Rondônia. O André, lá do Mato Grosso. Ô Senhor, do Mato Grosso, o André, que é daqui mesmo. Bem-vindo, André, Deus abençoe. Tá bom. Logo depois nós vamos ter aquele momento de confraternização lá no salão. Então, terminando aqui, os irmãos, por favor, se dirijam para lá. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Sim, irmãos, dá só um tempinho, esqueci aqui, estou na projeto aqui. O nosso irmão Danilo vai estar amanhã retornando à faculdade, depois de 2 anos de férias, né? Danilo, vem cá, por favor. 2 anos de férias, está voltando lá na Universidade de Gainesville, não é? Se Deus quiser, daqui mais um tempo, está aí um médico em nosso meio aí. Oi, amém, Danilo? Ele está mais voltado para ser um cientista, né? Então vamos estar orando pelo Danilo, para que Deus o cubra ali, irmãos. Danilo tem sido bênção naquela faculdade, tem sido exemplo ali, no meio de quantos milhares de estudantes ali naquela universidade, e tem se sobressaído nos estudos. Por força de contingências, teve que interromper e agora está retomando seus estudos. Eu gostaria que você estendesse sua mão para cá, abençoasse, agora não só orasse hoje, querido, ore por ele, nesse período que ele vai estar distante de nós lá, para que Deus esteja cobrindo, protegendo, livrando dos laços, das ciladas e fazendo com que ele seja bem sucedido. Estenda sua mão para cá e abençoe o Danilo. Senhor, mais uma vez, Pai, nós clamamos pela vida do Danilo, Senhor. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, e nós o enviamos como igreja, como missionário para aquela universidade. Deus, que a vida do Danilo seja, as pessoas possam ver Jesus na vida dele, que a vida dele, até mesmo quando ele estiver em silêncio, Deus, que as pessoas possam ver nele algo diferente, e essa diferença não é o fato dele não falar muito, mas é o fato de Jesus viver na sua vida. Deus, e que muitas pessoas, Deus, sejam impactadas com o seu testemunho de vida. Deus, que ele seja bem sucedido nos seus estudos. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que tu movas, Deus, a tua mão, Deus, sobre aquela universidade, que uma porta se abra, Deus, e para que ele possa, Deus, dar seguimento aos seus estudos e possa em breve, Deus, concluir os seus estudos e dedicar toda a sua vida ao serviço e à glória, para a glória do teu nome. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus, e também pedimos que o Senhor abençoe os demais estudantes que vão estar retomando os seus estudos, nossos filhos, Pai, crianças,
adolescentes, jovens, adultos, que vão estar retomando os estudos a partir de amanhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Danilão.